Disque Bebidas SR, o maior e mais completo Disque Bebidas da região. Além da entrega mais rápida da cidade, tem tudo o que você precisa para a sua festa. Aluguel de mesas, freezers e muito mais. Disque Entregas 999 17 1090. Muito bem, boa noite para você, começando mais um Fala Zé Podcast. Hoje é quinta-feira, dia 19 do mês de fevereiro. Começou o ano, feliz ano novo para você que diz que o ano só começa depois do carnaval. E nós estamos aqui, excepcionalmente hoje quinta-feira, afinal de contas ontem, quarta-feira, foi quarta-feira de cinzas, mas hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, mais uma vez participando, ele que esteve aqui em junho do ano passado, né, com o nosso projeto anterior, André Tomé, seja bem-vindo, boa noite. Muito bom, obrigado, boa noite a todos que acompanham, muito bom, sempre uma honra estar aqui, viu? Vamos lá, vamos bater um papo. Gente, nós estamos falando sempre em nome do Disque Bebidas SR, também a Jaqueline Cardoso, terapeuta ocupacional, Cachaça Coração de Minas, do Motos, Medicart, farmácia de manipulação, que está chegando, hein? Está chegando a inauguração da Medicart. Também Exame e Análises Clínicas, semana que vem, a Aline Junqueira vai estar com a gente aqui. Sérgio Melo, para você que quer carne de porco, na quaresma você não come carne? Não tem problema não, e tem queijo lá também, tem bastante coisa, viu? FSR Terraplanagem, OMP Sonorização, Honor Climatização, EcoWash Higienização, também a Imperial e Clezinho Som e Luz. André Tomé, bom, o assunto hoje... Feliz ano novo, né? Feliz ano novo para todo mundo, o pessoal que já está acompanhando a gente aí, ó, quiser deixar uma mensagem, quiser deixar alguma pergunta também, aproveita que a gente vai responder para você, beleza? Já tem gente mandando boa noite aqui, daqui a pouquinho a gente vai ler. Ô André, bom, não poderia ser diferente. Vamos lá. A pergunta é, o ano realmente, cara, começa depois do carnaval? E aí eu vou emendar um monte de pergunta. De onde que surgiu isso, né? E se é uma forma de empurrar as responsabilidades, né? E se existe algum fundamento psicológico nessa sensação? Então, da onde surgiu? Na verdade, não tem um momento que isso surgiu, né, Zé? A questão... Surgiu da preguiça da pessoa começar o ano em janeiro, né? A questão é que o ser humano tem esse lance dos ciclos, né? Uhum. E vamos falar a verdade, depois de um carnaval, essa festa que é uma... né, tá muito enraizado no DNA nosso, então à medida que vai finalizando quarta-feira, realmente a gente fica com aquela sensação que agora vai. Então, na verdade, o ser humano é muito focado a ciclos, e isso é bom, isso não é ruim, partindo desse ponto de vista, né? Então, por exemplo, a gente faz aniversário e fecha um ciclo, vem o ano novo e é um ciclo, então sempre tem esses lances. Por exemplo, você troca de trabalho, começa um novo ciclo, as pessoas desejam pra gente felicidade no novo ciclo e tal. Então eu penso que talvez seja aí esse nosso apego, né, a criar uma nova fase. E o ano ele começa com um mês, janeirão, não dá, né, para você colocar tudo aquilo que você iniciou, ou que você planejou, melhor dizendo. Então, depois do carnaval, passa a ser, sim, uma nova, vamos dizer, uma nova oportunidade, ou um recomeço. Para muitos é um recomeço, não é um começo. Porque, por exemplo, o cara falou que ia na academia, a outra moça disse que ia fazer regime, a outra não ia mais comer açúcar. Não deu certo, então vamos lá, você tem uma segunda chance, vamos recomeçar novamente, né, os seus projetos. Não é ruim de todo mal o lance de iniciar novos ciclos, você só está um mês atrasado, né, Zé? Está só um mês atrasado, fala a verdade. Sim. E a gente já tem pergunta aqui, ó. Maria das Dores da Paixão está perguntando o seguinte: boa noite, André. Você acha que a maioria dos transtornos psicológicos atuais estão relacionados ao excessivo uso do celular? Sim, evidente que sim, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o celular. Quando esse advento da tecnologia, não é o celular em si, a tecnologia em si, a internet em si, são ferramentas maravilhosas, né? Mas nós temos aquela, vamos dizer assim, a nossa dificuldade, né, que nós temos de ter um gerenciamento emocional, a dificuldade que nós temos com foco, com concentração. Então, a internet, as redes sociais em si, elas nos tiram do agora. Esse é um problema muito grave,
que as pessoas, elas usam drogas, né? Elas entram em estados assim de vícios para sair do agora. Então toda maneira de sair do sofrimento nesse momento, ela é bem-vinda para a pessoa, né? Aquele organismo quer sair do sofrimento. Então, quando você usa substâncias, quando você consome internet, principalmente esse lance dos vídeos curtos, isso te faz você ficar com o seu cérebro completamente hiperfocado, né? Aquela liberação de dopamina, ou seja, então você fica num estado meio que de torpor, você, né? E isso faz a pessoa sair dos seus problemas, não é não? Exato. Nada melhor do que a gente dar uma olhada. É lógico, é uma fuga. E quem disse que a fuga é ruim para aquele organismo naquele momento? A fuga é uma coisa fantástica, porque faz você se livrar do sofrimento. Agora, a gente chama de uma função que não é adaptativa, né? Então, quando você foge do seu agora com uma questão que vai te dar um problema a médio e longo prazo, é claro que isso não é nem um pouco adaptativo. Com certeza. Assim, a rede social, como qualquer outra droga, lógico. André, voltando na questão do comecinho do ano, né? Por que você acha que as pessoas se motivam tanto, né, em janeiro, querem realizar planos e tudo mais? Passa um pouquinho, chega ali em março, exatamente, já desmotiva. Nossa cultura, né, Zé? A nossa cultura. Isso é muito arraigado. Novamente, eu deixo claro, a minha opinião é que nós estamos muito ligados aos ciclos. E quando inicia o novo ano, isso é muito forte no ser humano, muito forte. Agora, geralmente são as 3 coisas que mais acontecem, né? A pessoa ela vai economizar, ela vai emagrecer, né? Ou ela vai fazer uma dieta, tem a ver, chega no final do ano, ela continua feia, gorda e pobre. Muitas vezes sim, né? E a gente começa com um gás enorme, mas aí o que é que entra em cena? Nosso cansaço, entra em cena toda a nossa dificuldade de foco, de concentração, que a gente já falou, entra em cena aí já um pouco do nosso esgotamento emocional, porque seria muito bom se de fato o ano novo, o Réveillon, fizesse com que você reciclasse por completo a sua energia e você começasse agora uma outra pessoa. Na verdade, vira uma noite para outra e as pessoas estão estafadas, né? E então elas vêm agora com cheio de energia, cheio de motivação, mas falta o quê? Falta disciplina, falta o planejamento, falta capacidade realmente de sabedoria, de conhecimento para poder implantar uma regra nova, implantar uma maneira de ter mais, vamos dizer assim, de colocar os seus valores alinhados aos seus desejos, que é isso que acontece. A pessoa às vezes quer coisas que não é para ela também. Sim. Né? Ou ela quer... por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer 30 quilos, o que é algo muito plausível, né, que ocorra, mas ela precisa de ter inteligência para isso, porque ela não vai emagrecer. Tem até uma história interessante, né, de uma pessoa que eu ouvi essa história de algum lugar, que a pessoa fala para outra: como que você conseguiu, né, emagrecer 20 quilos de uma vez só? Aí o outro vai e corrige. Diz: não, eu não emagreci 20 quilos de uma vez só. Na verdade, eu emagreci 20 vezes 1 quilo. Então, isso significa o quê? A sua capacidade de ter disciplina, foco naquilo que você se propõe. Né? Então, essas pessoas precisam de entrar nessa vibe, senão não vai rolar. Então, é só vontade, é só motivação. E vontade e motivação é só você ficar com fome que acaba. Sim. Não adianta. A biologia nossa não está... A gente não pode apenas contar com a nossa motivação, a nossa força de vontade, porque é finita. Né? Ela vai acabar em algum momento. 3 horas da tarde, ninguém mais está tão motivado como estava às 9 da manhã. E então você vai precisar de estratégia. E você consegue resolver coisas na vida, você consegue ser uma pessoa resolutiva se você tiver estratégia para isso. Porque eu tenho força de vontade e motivação apenas por si só, ela não te leva a lugar nenhum. Eu vejo isso acontecendo todo dia. Pessoas que desistem dos seus sonhos, pessoas que engavetam seus projetos porque apareceram novas... distrações. Exato, entende? E aí acaba que deixa de lado porque não estava alinhado com seus valores. Muito bem, seguindo nesse raciocínio, a gente poderia emendar o seguinte: metas muito grandes
elas podem, de forma inconsciente, ser uma forma de sabotar a gente mesmo? Nem inconsciente, é na consciência mesmo, sabe? Quando você vê algo muito grande a ser realizado, isso contrasta com a sua força, com a sua energia. Então, inclusive, essa é uma estratégia, né? Que você pegue a sua meta, eu falo muito isso, todo objetivo, Zé, ele tem que ser mensurável, né? Primeiro ele tem que ser específico, depois tem que ser mensurável. Depois a gente pode até falar sobre isso um pouco. Como colocar objetivos na vida. Então, esse lance de você mensurar o objetivo é você quebrar a sua meta, né, em micrometas, e você vai se motivando a cada momento que você consegue resolver uma parte, né? Então, por exemplo, a pessoa que quer... Qual é o seu objetivo? A pessoa fala, economizar 10 mil reais. Eu quero ter 10 mil reais até o final do ano. Uma meta super legal, né? Só que 10 mil reais até dezembro de 2026 fica algo muito sem especificidade. Então, por que você não coloca quanto que dá? 10 mil dividido por... Põe, Gui, 10 mil... 800 reais, vai. 800, por que você não coloca 800 por mês? E já que você está colocando 800 por mês, talvez tenha ficado pesado ainda. Coloca 400 reais por quinzena. Você está falando de 200 reais por semana. 200 reais por semana, você está falando de quanto? De quantos reais? 30 reais por dia? Não. Você está falando de 15 reais na parte da manhã. É 4 horas, então 15 dividido por 4, você está falando de quanto? De 4 reais, de 3 reais. Matemática aqui agora. 3 reais e 80 centavos, Gui, que é o seu objetivo. Não é 10 mil. Entende? Então, se a pessoa tem de fato a consciência do poder das micrometas, aí a gente chega lá. Olhar para 10 mil é muito, mas será que é possível você economizar 15 reais hoje na parte da manhã? Ou fazer o seu dinheiro trabalhar de uma maneira que você consiga esses 15, ou fazer uma renda extra, ou criar alguma situação, enfim, né? Então, se hoje não deu 15, amanhã é 30, mas você entende que o poder da micrometa é muito grande. Então, isso sim, faz todo sentido o que você está falando mesmo, tá? A Nilvânia de Fátima Pereira está perguntando aqui, ó. André, a ansiedade provoca cãibra nas pernas? Olha, ansiedade, como é que ele chama? Nilva, né? Nilvânia. Nilvânia, querida Nilvânia. A ansiedade, ela é um transtorno mental, na verdade é um transtorno da ansiedade, viu, Nilvânia? A ansiedade em si, ela é muito boa. Ela é uma sensação original nossa do ser humano, é uma configuração de fábrica. Ansiedade não faz mal para ninguém, muito pelo contrário. É porque o jogador fica ansioso que ele treina mais. O estudante fica ansioso, ele estuda mais, ele se prepara mais. A noiva fica ansiosa, ela organiza melhor o casamento. Então, ansiedade não é um problema. Agora, o transtorno da ansiedade, que é quando esses sinais e sintomas de atitude antecipatória, eles se tornam exagerados, né? Então a pessoa fica com aquela constante sensação de amanhã, de fuga do agora, de sensação que algo pode dar errado a qualquer momento, entra o negócio que chama catastrofização. Então, quando você entra nessa praia aí de viver o amanhã e você se esquece de planejar agora, então isso está mais próximo de transtorno da ansiedade, que tem sintomas físicos, sintomas cognitivos, né? Erros na maneira de pensar, e sintomas emocionais. Então, enfim, o transtorno da ansiedade, ele altera o funcionamento do seu organismo de maneira global, né? Viu, Nilvânia? Então, Nilvânia, desde a ponta do dedinho até o fio do seu cabelo, está ansioso junto com você. Então, é provável sim que dentro dos sintomas físicos você tenha aí palpitações, formigamentos, você tenha câimbras, né? Principalmente até porque dentro de um processo ansioso, você fica muito hiperfocado em você mesmo. Então, às vezes, aquilo que era só algo passa a ser uma coisa mais forte, né? Você começa a... O que é hiperfocar, né? A pessoa que tem pânico tem muito hiperfoco. O coração começa a bater um pouquinho mais forte, né? A gente chama de ansiedade cardíaca. Então, o fato do coração começar a bater um pouquinho mais forte, a pessoa já entra em um processo de medo, de ameaça. Meu Deus, será que eu vou morrer? Será que eu vou passar mal? Então, assim, é o hiperfoco naquilo que não deveria ser tanto foco assim. Então, a ansiedade, ela pode provocar coisas absurdas, né? Principalmente 3 órgãos, ó, que a ansiedade ataca a pele, o intestino
E o estômago. Então a gente tem aí problemas gastrites, né? Problemas estomacais, a pele, a gente tem muitos problemas de pele por conta de ansiedade e problemas a nível de estômago, né? Estômago, intestino e pele, é isso. Muito bacana. Marismar Valentim, boa noite, doutor André. É um anjo aqui na Terra. É um mestre no emocional, legal. Sentimental. Conversar com ele traz uma paz interior. A Tati Porto, lá de Ibotirama, Bahia. Que bacana, Tati. Um abraço. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Eu não sou nada disso. Eles é que têm um coração bom demais. Eu falo o seguinte, José, só um negócio. Eu falo pro pessoal que segue. Não tem nada disso. Todo o mérito é seu. Se um dia você ouviu um vídeo, se um dia eu te atendi, eu falei alguma coisa que tenha modificado algo na sua maneira de pensar e hoje você vive melhor, não tem a ver comigo. Porque você ouviu isso do André, mas você poderia ter ouvido isso do Zé, do Mané, do José, do Miguel. Então, eu falei isso até na nossa live da semana, no encontro que a gente tem com o pessoal da semana, né? E nós somos a parteira, né? Mas você é quem dá à luz a sua transformação. A mudança, ela é a partir da sua força, a partir da sua autoestima, a partir da sua capacidade. Um profissional, ele tem o dever. Eu não fiz mais do que a minha obrigação, né? De que te dar uma informação científica e correta. Aí, só que eu faço isso para um monte de gente. Por que não são todas as pessoas que melhoram, que fica legal? Sim. Entendeu? Quer dizer, não está comigo isso, né? Essa força, o poder está nas suas mãos, né? Essa que é a verdade. Muito bem, gente. Mandar um abraço aqui para os nossos apoiadores, né? Afinal de contas, por eles que nós estamos aqui. Disque Bebidas SR. Gente, o carnaval já passou, mas Disque Bebidas SR continua sendo o maior e melhor e mais completo Disque Bebidas e também mais rápido, viu, gente? Da região. Disque Bebidas SR fica na Avenida José Evaristo Santana, em frente à rotatória. Disque Bebidas 99917 1090. Hoje é quinta-feira, já pode, viu, gente? Não tem problema não. Jaqueline Cardoso, terapeuta com mais de 20 anos de experiência no cuidado de crianças e também adolescentes com impasses no desenvolvimento. Pessoas em sofrimento mental e idosos que vivenciam desafios relacionados ao envelhecimento. Os atendimentos acontecem em ambientes acolhedores e preparados para favorecer o cuidado terapêutico. Aqui em Carmo do Rio Claro, na rua Camilo Ascar, 611, no centro, ou em Alpinópolis, na Praça São Benedito, 64. Agendamentos pelo 35992017962. Mandar um abraço para a Dani, está acompanhando a gente aqui. Abraço, Dani. André, só para fechar essa questão carnaval, muito se fala que durante o carnaval o brasileiro esquece da vida, esquece problemas, esquece política, esquece tudo, né? Isso pode ser uma válvula de escape? Tem alguma relação psicológica com isso? É uma válvula de escape e tá tudo bem, né? Se isso for bem administrado. Porque, afinal de contas, nada melhor do que fazer um churrasquinho, né? Não, Zé? Na nossa casa, lá sábados, chama meia dúzia de amigos aí e fala bobagem, dá risada, minuto fofoca, às vezes até pode, se a fofoca não for muito grave, não tem problema. Então, essas válvulas de escape saudáveis e adaptativas, vale a pena explicar esse conceito, viu? O conceito da neurociências. O que é algo adaptativo? É algo que, quando você faz, contribui para a sua evolução, né? Então, quando eu estou ansioso, eu coloco o meu tênis e dou 2 voltas no bairro. Então, eu faço exercício físico, aí a minha mente estava acelerada, eu acelero o meu corpo, eu faço uma homeostase e eu volto ao normal. Então, é uma ação adaptativa. Agora, por exemplo, ficar ansioso e comer a metade do pudim que está na geladeira não é uma atitude adaptativa, entende? Então, a gente sempre avalia um paciente se ele utiliza atitudes adaptativas ou não para se aliviar da ansiedade, certo? Então, o carnaval em si é uma atitude adaptativa. Se você não exagera, se você não consome álcool ao ponto de você perder a sua consciência, se você não usa drogas, se você não faz mal para ninguém, se você está ali com a sua família se divertindo, qual é o problema disso, não é verdade? Então, sim, isso é uma atitude que faz a gente eliminar um pouco aquele estresse. Quem gosta de pular, pula, quem gosta de cantar, de gritar, e vamos junto, e ali no coro com o cantor, e tá tudo bem, tá tudo bem. É só fazer isso com responsabilidade, né, Zé? E infelizmente a gente vê tanta responsabilidade assim, né? Esse aqui é o problema. Principalmente, de repente, por parte de... Eu não vou falar da juventude, não, porque essa juventude, coitada, ela já tá tão
né? Ela não merece. E é o nosso próximo assunto, juventude. A juventude não merece nossa crítica, tá? Até porque quem está cuidando da nossa juventude somos nós, né? Então, se você for analisar esses jovens de hoje, a gente precisa falar sobre os pais primeiro, né? Com a educação que eles estão recebendo, eles estão devolvendo para o mundo, né? Justamente. Então, eles já estão encrencados demais. Eles não merecem o nosso julgamento. Acho que a gente precisa mais apoiá-los. Tá? Nunca se ouve, tem um cara que fala assim, nunca antes na história, né? A gente observou tantos jovens com ausência de capacidade de autorregulação, sabe? A incapacidade de frear os seus instintos, de pensar mais, eles são sequestrados emocionalmente, então são jovens que têm um limiar muito pequeno, né, de agressividade, ou, enfim, tá? Só que, obviamente, nós estamos falando aqui de uma parcela deles, né? Sim. Não vamos generalizar nunca. A Vânia Macedo Esperança está com a gente lá do Rio de Janeiro, a Isa Macedo de Joinville, Santa Catarina, a Nilvânia, parabéns, doutor, nota 1000. A Silvia, lá de São José dos Campos, enfim. André, falando agora em jovem, né? O pessoal agora está chamando essa geração de geração Z. Né? Tem esse lance, né? E dizem que esse pessoal aí não quer saber de carnaval, está um pouquinho mais querendo saber de coisas melhores, não gosta muito de festa, álcool, enfim. Isso tem alguma influência psicológica também das redes sociais, cultural? De onde vem isso? Essa geração Z aí é aquela que tem uma certa idade. Eu não me lembro muito bem o ano que nasceu. 2000, tem, né, direitinho os anos, né? Tem, 2002, por aí, parece. Essa galera aí, Zé, eles já nasceram com o celular na mão. Né? Então, você lembra antigamente você ia pro catecismo, você passava de bicicleta na casa do seu amigo, você que dá um grito lá. Eu não passava de bicicleta, não. Eu não podia perder. Verdade. O que acontece, cara? Você tinha que dar um grito lá com seu amigo, aí às vezes ele tava lá, às vezes ele não tava, se ele não tivesse lá era um problema, então a gente não tinha um WhatsApp. Como é que era a nossa comunicação, Zé? Era difícil demais. Como que era a nossa maneira de expressar? A gente era muito mais fechado, a gente mais reservar. Então, hoje, a internet possibilitou, né, para esses jovens que eles não têm a opção, eles já nasceram aqui dentro. Sim. Vamos falar a verdade? Então, eles já nasceram conectados. Uhum. Essa conexão, eu falava isso, sei lá, uns 17... Eu tô nessa onda aí, vai fazer 16 anos. Então, desde sempre, eu sempre falei sobre isso, olha, internet não é lugar para fazer amigos. Se você fizer, legal, parabéns, tá tudo bem, tá? Mas a internet é lugar para você encontrar seus amigos. Então, você tem que utilizar a internet para poder se aproximar das pessoas. E me parece que a internet está sendo utilizada para poder se distanciar das pessoas, né? Porque às vezes você tem amizade com alguém lá na Bahia, por exemplo, e do lado da sua casa com seu vizinho você não sabe quem é. Né? E você fica caçando amizade com o cara, entende? Exatamente, tem um pessoal aqui do bairro, tem um pessoal ali da igreja, tem um pessoal aqui enfim, não, a gente só tem que tomar cuidado, porque às vezes a internet te aproxima de muitas coisas boas, mas ela também te distancia de outras, né? Eu penso, Zé, que essa galerinha, ela fica mais conectada e é como se ela já se satisfaz com essa conexão. Então eu estou na minha casa e nós estamos no grupo do WhatsApp dando risada de alguma coisa, conversando sobre algo e me parece que já está legal. Nós não precisamos às vezes de nos encontrar, não sei, talvez eles tenham uma predisposição menor a uma vida social de verdade, né? Quer dizer, a rede social não é nem um pouco social, na verdade, né? Sim. A gente está tirando, na verdade, a socialização das pessoas com essas redes tecnológicas aí. E me parece que essa galera já se satisfaz por si só. E, de fato, tem esse fenômeno. As pessoas estão mais conectadas, cada um no seu mundinho. Então, você chega lá no posto de saúde e você senta ali e você vê assim, então 30 pessoas esperando ali, né, na sala de espera, todo mundo no seu celular. Então, ninguém está trocando uma ideia. O que você está sentindo? Pô, eu tô com a minha perna assim, eu também. Mas o que você fez? Eu tomei um chá. Não, cada um no seu mundo aqui, né?
eu te falo, isso é certo, isso é errado? Complicado a gente julgar. E também isso dentro de casa, inclusive. Lógico, na mesa. Muitas vezes no quarto, é o pai no quarto conversando com a filha. Entende? Exatamente. Bom. É um problema, não é, Zé? Sim, sim. É um problema. Como resolver, não sabemos. Não, por hora, eu acho que não tem resolução, né? Não tem. Eu estava conversando com o diretor de uma escola, e aí, ele, olha, depois que a gente proibiu o celular, porque hoje não pode, né? Aí você tem que, eu acho que você tem que deixar o celular ali, aí você entra, tal. Ou você pode até ficar com o celular, mas é expressamente proibido, né? Você pegar e usar nos corredores, e me parece que antes até podia, né? Tinha uma certa assim, recomendação, mas podia. Hoje proibiu e ponto final. Então, e é interessante que, né, que essa pessoa falava que melhorou muito a comunicação. Lógico, você está tirando uma comunicação virtual e você está levando as pessoas para a comunicação real, que é o que precisa ser feito. A Valdenice aqui está dizendo, meu filho trocou o contato físico pelo contato virtual. Também a Sueli Silva tem uma filha de 16 anos, não gosta de sair para lugar algum. Tá vendo? E ocorre que você vai perdendo essa sensibilidade mesmo do contato humano. E você pega um adolescente que já está mais predisposto a não ter contatos, né? E aí ele enxerga ali dentro do quarto dele um mundo. Então, para que eu vou para o mundo lá fora? O mundo já está aqui dentro. Eu estou deitado aqui na minha cama e o mundo está aqui. Aqui eu estou vendo tudo. Eu vejo um show. Eu vejo o que eu quero. Converso com quem eu quero. Entende? É um problema. André, a gente já falou bastante, né, sobre essa sensação de final de ano e tudo mais. Todo final de ano a gente acha que a gente vai conseguir fazer naquele ano seguinte tudo aquilo que a gente não fez em 40 anos. Né? Nós vamos ficar rico, bonito, enfim, famoso e por aí vai. Tá. Como sair dessa repetição de todo fim de ano e realmente começar a fazer acontecer? Esse ciclo vicioso que a gente encontra, né? E isso, na verdade, se você for analisar, é até o princípio da criação do hábito mesmo, né? Que o hábito tem 3 tempos, né? Tem o gatilho, olha, eu preciso mudar de vida, então esse é o gatilho. E aí eu entro agora numa rotina, né? O segundo tempo do hábito é quando você desenvolve uma rotina que te dê a sensação que você de fato está mudando a sua vida. Então, por exemplo, vou começar a ir para uma academia. Começar a ir para a academia é uma mudança, é uma transformação. Um exemplo, pode ser qualquer outro. Segundo tempo do hábito. Só que chega no terceiro tempo do hábito, que é necessariamente você tem que ter uma satisfação, que um comportamento ele se repete a partir do momento que ele é reforçado. Você tem uma satisfação, então você quer fazer isso de novo. Você só faz novamente aquilo que te satisfez, aquilo que te deu prazer. Né? Nesse último tempo aí da criação do hábito, as pessoas experimentam, né? Então eu vou comprar um carro. Aí comprou o carro, e agora? Vamos lá, estou feliz? Parece que tem um vazio ainda. Agora eu vou trocar esse carro. Tem um vazio ainda. Não estou muito bem com minha namorada, vou trocar minha namorada. Eu não estou bem ainda. E essa pessoa fica buscando nas coisas ou nos objetivos, às vezes, a sua felicidade. Tem um livro muito legal, o cara chama Shaw Waker. O livro se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele faz uma série de estudos, né, com os docentes ali de Harvard sobre a felicidade. E uma das coisas que ele fala desde o início do livro é isso. É importante que você não coloque em uma realização a sua felicidade. Porque Freud já falou isso lá em 1900 e bolinha. O ser humano nunca vai se sentir satisfeito. Essa é uma lógica humana. A gente sempre vai querer mais. Então, esse vazio, o vazio é o quê? É o desejo. O desejo é aquilo que eu não tenho. Então, quando você deseja, parte da premissa que você não tem. Ir em busca daquilo que eu não tenho é a minha maior motivação. E quando eu conquisto? Quando eu conquisto, e agora? Aí eu checo novamente. Estou feliz? Já parece que está faltando alguma coisa ainda. E esse é um looping infinito que não acaba nunca. Você vai sempre buscar coisas. Vamos lá. Você não corrige isso, tá? Mas você adequa isso na tua vida para você construir coisas que realmente faz sentido para você. Você buscar coisas adaptativas, que são adaptativas, né, que vão te modificar realmente, que vão fazer você se sentir feliz de fato. Então as pessoas, eu vejo muito isso.
falta a elas uma avaliação. Inclusive tem um treinamento, sempre tem um treinamento, né? Tem um treinamento que chama O Melhor Ano da Sua Vida, que a aula 1 desse treinamento é justamente, vamos lá, o que é que você quer da sua vida para esse ano de 2026? Todo ano eu reedito esse treinamento. Ele é liberado em janeiro e depois, agora, nós estamos com ele aberto. Inclusive, tem muita gente aí que está participando do melhor ano da sua vida. Vamos entrar também. Treinamento rápido, treinamento de 15 aulas, rápido, você faz em 2 tardes. E a primeira coisa é, o que é que você quer? O que você deseja? Você quer isso mesmo, entendeu? Porque às vezes você não quer isso. O ser humano tem muito de querer coisas que realmente não faz sentido. De repente, por conta de status, ou por conta de ego, ou por conta de sei lá o quê. Mas aquilo não vai te satisfazer. Então, vamos lá. A pergunta é boa. O que fazer para sair desse ciclo vicioso? Né? Você realmente se tornar uma pessoa realizadora. Você, primeiro, alinhar os seus valores, quem é você e o que é que você quer para a sua vida de fato. Entende? Então você montou o podcast aqui, tá tudo bacaninha, tá legal pra caramba. Faz o teste. E aí, tô feliz? Entendeu? Não, tá faltando alguma coisa ainda. E agora? Eu vi que você colocou o ar-condicionado, tá bom pra caramba, tá profissional. Beleza, e agora? Então, não tem nada de errado você sempre querer mais, mas você tem que estar naquela linha, entende? Tem um critério, a gente chama de boa formulação de objetivos. Primeiro critério, toda meta que você põe na sua vida tem que ser uma meta específica. Né? Lá no treinamento, às vezes eu pergunto para a pessoa, qual é o seu sonho? Qual a sua meta? A pessoa fala assim, ser rico. Então, não vai conseguir, vai morrer pobre, entendeu? Porque não é assim que coloca a meta. A outra, qual é o seu objetivo? O meu objetivo é me casar. O que mais? Não, é isso, é me casar. Então, não vai dar certo. Porque o primeiro critério de colocação de objetivos é você ser específico. Então, vamos lá. Adianta você da época do cheque igual eu, né? Lembra do cheque, né? A gente ainda dá cheque ainda por aí, uns borrachudos aí. Aí você coloca lá, vou te dar um cheque de R$200, certo? Pô, faço o cheque dia 20 de fevereiro ali e tal, beleza? E não tá pré-datado não, entendeu? Então, mas é para quando esse cheque? É para quando quiser que seja. Não, entendeu? Então eu preciso colocar bom para o dia 28. Então, quando você é específico, as coisas acontecem. Ou seja, predatar os seus objetivos. Predatar os seus objetivos. Saber para quando você quer. Cara, quando você é específico, você fala assim, eu não quero ficar aí. Aquela ideia que a gente teve mais cedo aqui. Não é juntar dinheiro. É R$10.000 por ano, que significa R$5.000 no semestre, R$2.500 no trimestre, entendeu? Significa 800 por mês, significa até chegar lá nos R$4 por hora. Ser específico é a melhor maneira. Então o que você quer, qual que é o seu objetivo? Construir minha casa. Tá, mas não é assim. Então, onde vai ser sua casa? Quantos metros vai ser sua casa? Você vai pintar sua casa de que cor? Quantos cômodos vai ter sua casa, entendeu? Sua casa ela vai custar mais ou menos qual valor? Onde vai ser o endereço da sua casa? Como é que você quer que seja o telhado da sua casa? Quando você coloca isso tudo no papel, você alinha, o poder da imaginação, o poder do desejo humano de construir, de colocar para o mundo real aquilo que está no imaginário dele é muito forte. As pessoas às vezes não conseguem criar coisas no mundo real porque elas não imaginaram essas coisas de maneira adequada. Então está perdido no universo, entende? Qual que é o seu objetivo? Ser feliz. Sabe que droga de objetivo, né? Então o que é que tem que acontecer, Zé, para você se sentir feliz esse mês? Tudo, sei lá, tem que pagar todas as minhas contas. Cara, então esse é o seu objetivo, pagar todas as suas contas. Quantas contas? Quantos reais? Aí começa, entendeu? Quanto mais específico você for, mais você tem poder de realização. Isso é uma lógica, tá? Isso não tem nada de novidade nisso. Muito bacana. Agora eu preciso contar uma coisa que está acontecendo aqui no bate-papo, gente. Está muito legal e eu estou acompanhando. O que está pegando aí? Está rolando um bate-papo aqui entre duas pessoas de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que se encontraram na live aqui. Olha que bacana. Olha o destino. Elas estão conversando aqui. Que maravilha. A Sônia e também a Valdenice. Estão conversando aqui. Tudo bem? E você? Um conversando com a outra. Tá, beleza. Você é da onde? Da onde que elas são? De Três Lagoas. Três Lagoas.
Três Lagoas Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, tá certo. Um abraço pra galera do Mato Grosso do Sul. Tinha uma pergunta bacana aqui, deixa eu achar ela. Tá. Esse pessoal é o seguinte, toda semana a gente tem o encontro sobre saúde mental. E essa galera aí me mata de raiva às vezes. Faz pergunta de tudo quanto é jeito, e a gente discute, a gente às vezes fica nervoso lá. E é assim, nós já estamos há 4 anos e o meu projeto é acabar com isso tudo quando eu tiver 80. Então tem muito tempo ainda. A Eliane Ferreira está dizendo o seguinte, olha que bacana. Quando surge um gatilho para a crise, eu mudo o pensamento e não alimento aquele pensamento e a crise passa. Perfeito. Essa é uma técnica da distração mental. Tá bem, Eliana, isso a gente já falou muito sobre isso lá. A técnica da distração mental. Zé, vamos lá. 3 países com a letra D, rápido. Dinamarca. Todo mundo fala Dinamarca. Né? E a gente sempre para na Dinamarca. Então vamos lá, você vai contar, você vai falar, em vez de você falar, presta atenção, você pode falar A, B, C, D, E, tá? E você pode falar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flávio, vem cá, você vai participar da dinâmica. Flávio, presta atenção nessa. Que você vai... Só que agora você vai fazer o seguinte, você vai falar para mim 1A, 2B, entendeu? 3C. Você vai até o máximo que você conseguir. Vamos lá. Vou parar no B, pronto, já foi. Entende? Quando você faz isso, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, isso é uma técnica da distração mental. O que a gente estava pensando? Passou. Sim, agora a gente está focado. Parece uma bobagem, né? Parece uma coisa. Funciona, cara. Ó, pensamento, gente, a gente não consegue simplesmente tirar da nossa cabeça. Não existe isso. A gente tem um treinamento que se chama PAN, pensamento automático negativo. Vale só para rapidinho isso aí, Zé. O pensamento, quando ele é negativo, quando é um pensamento... Ele é típico da ansiedade, né? Que é um pensamento automático, negativo e intrusivo, certo? Intrusivo significa você não consegue dominá-lo. Ele simplesmente vem, ele é intruso, ele não pede passagem. Então são esses pensamentos, às vezes pensamentos de morte, pensamentos de catástrofe, pensamentos de medo, sabe? Pensamentos de constrangimento, ou a pessoa que tem ansiedade social, por exemplo. Não vou sair porque as pessoas vão me achar bobo, vão achar que eu estou andando errado, não vão gostar de mim, vão achar que eu sou idiota, eu vou errar, eu vou começar a falar bobagem. Então, esse é um pensamento intrusivo de quem tem ansiedade social. Ela não consegue simplesmente trocar o pensamento. Não existe essa troca de pensamentos dessa maneira. Então, o que você precisa é focar em outra situação. Ou se isso é uma técnica mais cognitiva, né? Ou simplesmente você deixar esse pensamento vir e não acreditar nele. Então, o ponto base, tá, para a gente tratar pessoas que têm toque, por exemplo, ou pessoas que têm ansiedade social, é a gente ensinar para essas pessoas que não é porque elas pensam que isso significa realidade. Um pensamento não é uma realidade, um pensamento é só um pensamento. Você acha que você é imprestável. Isso é um pensamento que você tem sobre você, mas isso não significa que é real. E você está acreditando nisso. Então, sempre que você acredita num pensamento depressivo, ansioso, um pensamento doentio, você se distancia do seu pensamento original, que é um pensamento mais de autoestima, mais de poder pessoal. Então, o que eu ensino para essa galerinha aí toda semana é isso. Psicoeducação é isso. Vem cá, deixa eu te falar como que você deve pensar, entendeu? Vem cá, tem essa técnica que se chama isso. Vem cá, tem essa estratégia assim. Então, por mais que sejam coisas simples, porque nós não estamos em um ambiente terapêutico, não é uma consulta onde a gente aprofunda mais, mas a nível coletivo, assim, em comunidades, né, terapêuticas, vamos dizer assim, dentro do WhatsApp, dá para fazer muita coisa legal. E esse pessoal tá com o coração aberto, né? Essa galera tá com a mente extremamente, parece uma esponja, assim, para buscar informação. Gente, mandar um abraço aqui pro pessoal lá da Dumotos. Seu sonho sobre 2 rodas começa na Dumotos. Já imaginou sair pilotando a moto nova ou seminova que você sempre quis? Tá vendo? Nós estamos falando de sonho aqui, ó. Na Dumotos, esse sonho vira realidade. Lá você encontra motos novas, seminovas, compra e venda de motos, financiamento facilitado,
Consórcio sob medida, atendimento de confiança e transparência, tudo pensado para caber no seu bolso e acelerar os seus planos. Visite a do Motos na Avenida José Evaristo Santana, 34, telefone 359-9990-4780. Mandar um abraço também rapidinho aqui para o pessoal da Medicart Farmácia de Manipulação, a nova farmácia de manipulação que está chegando em Carmo do Rio Claro para elevar o cuidado com a sua saúde. Uma loja moderna, preparada com carinho, responsabilidade e foco total em qualidade, segurança e personalização dos tratamentos. Em breve, de portas abertas na rua Capitão Pedro Augusto Correia, número 3, Medicart, a arte da medicação segura, cuidando de você em cada detalhe. Bom, continuando aqui... Mas eu posso falar um negocinho antes? Desculpa te cortar. Claro, pode. Não só pode como deve. Lembra que a gente falou sobre a meta ser... Eu estava pensando aqui, ela tem que ser específica, Sim. correto? Sim. E ela também tem que ser mensurável. Então, uma ideia interessante, por exemplo, as pessoas não conseguem, às vezes, realizar porque elas não sabem que pé que está o negócio. Uhum. Então, por exemplo, se você sai de Belo Horizonte e o teu foco é ir para o Rio de Janeiro... Então você tem placas no meio do caminho que te indica que você está indo para a direção certa. Sim. Beleza? Tá bom. Então, nós aqui da nossa região, eu saio de Carmo do Rio Claro para ir para Alfenas. E dali a pouquinho eu vejo uma placa escrito Conceição da Aparecida. Isso significa que eu estou no caminho. Certo. 20 minutos depois, eu vejo uma placa Alterosa. Uhum. Estou no caminho. Sim. 15 minutos depois... eu vejo uma placa lá, Serrania, estou no caminho. Então, sabe essas placas que a gente coloca no meio do caminho? Quando a gente coloca uma meta na nossa vida, a gente precisa de aprender a mensurar, colocar placas indicativas que nós estamos indo no caminho. Eu dei o exemplo, eu quero construir uma casa. Né? Então, essa casa ela vai ficar pronta em dezembro de 2028. Fechado, beleza, essa é a minha meta. Já coloquei todas as especificações da casa, já atingi o primeiro critério da especificidade, ok. Só que agora vamos lá. Eu tenho 3 meses para minha primeira placa. Qual que é a minha primeira placa? É da entrada no financiamento da Caixa. Então, eu checo, 3 meses, já dei entrada. Opa, então estou indo no caminho certo. Então vamos lá, em agosto de 2026, eu preciso estar com o terreno comprado. Chegou agosto, o terreno está comprado. Opa, estou caminhando em direção ao meu sonho. Então, às vezes, a gente fica perdido no meio do caminho entre mim e a minha meta. Entendeu? Eu e minha meta, melhor dizendo. E aí é onde as pessoas se ferram muito de maneira assim. Eu digo que, ouso a dizer que 99% das pessoas não conseguem porque elas não fazem essa medição, sabe? Esses marcos. Inclusive você pode até comemorar. A cada placa que você chega até ela, você comemora. Ótimo, já estamos... E muitas vezes Entendeu? tem aquela sensação de que, apesar de você estar fazendo, mas você tem aquela sensação de que nada está acontecendo. Perfeito. Né? E na verdade está super acontecendo. E é só uma sensação. E se você tivesse ali um marco para você se apegar, não, peraí, mas eu já fiz o que eu tinha. Lembra que você me perguntou lá atrás sobre pegar uma meta e dividir em micrometas? É isso, não é não? Só que a gente chama de um critério mensurável da boa formulação de objetivos, né? Lá na programação neurolinguística. É muito interessante. Muito bem, continuando nesse sentido, eu acho que o André ele viu o meu roteiro aqui antes, ele está indo certinho, ele está indo no caminho, né? Como ele acabou de dizer aqui. Né? Ô André, hoje em dia o que mais se tem na rede social, principalmente Instagram, TikTok e tudo mais, são aqueles influencers, né? Verdade, que nem sempre influenciam, né? Mas que vendem uma ideia de que a vida é fácil, que prosperar é muito fácil, só não consegue quem não quer. Existe um risco psicológico nesse discurso que é só querer que dá certo? Lógico. Essa é a positividade tóxica, né? O mundo não é cor-de-rosas. Não vai dar tudo certo. Eu sempre falo para as pessoas, não vai dar tudo certo. Não espere que o tempo vai curar. O tempo não cura nada. O tempo só sabe passar. No final das contas, o bem vence. Isso não é verdade. O mal vence várias vezes. Então, isso não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com ligação que você tem. O famoso se Deus quiser. Não tem nada de Deus quer para todo mundo e não adianta você ficar nessa onda não, tá? Então, eu sempre falo, se você não operar, não agir, o que está na Bíblia? Vigiai, né?
orar e vigiar, né? Ou vigiar e orar, não é isso? Então, você pode fazer a sua oração, mas você tem que fazer. É uma briga constante de pessoas lá no Instagram. Briga no bom sentido, né? Porque as pessoas falam assim, meu psicólogo é Deus. Eu acho que Deus não gosta disso, entendeu? Porque ele criou o psicólogo para que você conheça como você pode viver melhor a sua vida aqui na Terra. Não anula a sua fé. Eu sou um psicólogo. Eu não sou um psicólogo cristão, o nome, né? Existem psicólogos, agora tem isso, sabe? Psicólogo cristão, né? Isso, tem. eticamente falando, não é legal, né? O nosso conselho não curte muito, mas tudo bem, é só uma opinião, de repente o pessoal me cancela ainda. Mas tudo bem. Então, eu sou cristão, eu sou católico, né? Batizado, primeira comunhão, tudo. Então, eu sou o cara que super defende. Eu conheço vários artigos científicos, a gente estuda, que indica que quem tem fé tem um poder de cura, tem um processo de resiliência, que é essa capacidade de se levantar. A pessoa que tem fé, ela é mais poderosa. A pessoa que tem fé, ela consegue, ela passa por momentos de maior dificuldade. Não adianta, isso estudos comprovam. Só que não adianta você ficar no seu quarto chorando e rezando se você não procurar tratamento científico. Isso não é uma briga entre espiritualidade e ciência. Isso não é uma briga, tá? Isso é encarar a vida de maneira inteligente. Vai na igreja, faça a sua oração, entendeu? Tenha a sua fé, mas não anule a ciência, não anule os tratamentos que, inclusive, foi Deus que deixou aqui. Essa é a minha forma de enxergar. Isso não tem nada a ver com psicologia, com ciência, agora tem a ver com a minha opinião. Entende? Então, primeiro eu vejo isso, tá? Que as pessoas, às vezes, elas se anulam mesmo, mas no final das contas aí eu me perdi. Qual foi a pergunta mesmo lá no início? Era essa questão do... Hoje em dia o que mais tem, né? Influência falando que é tudo muito fácil. Exato. Desculpa, é isso mesmo. A questão, inclusive, né, eu até coloquei o mês passado, né, que eu pedi, a gente tem que fazer esse pedido, né, lá para o Google, lá para o YouTube, e aí ele conferiu para mim um selo de psicólogo credenciado, né, dentro do YouTube. Isso significa que os conteúdos dentro do meu canal, eles são protegidos, né, eles são indicados pela própria plataforma como conteúdos científicos de fato, seguindo ali as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e blá blá blá, e isso é um grande marketing para mim e para o meu canal, porque 98% dos canais do YouTube estão falando bobagem, estão incentivando as pessoas, motivando as pessoas. Isso é errado? Isso não é errado, mas nós temos uma estrutura, né? Então, quando você vai numa palestra motivacional e sai dali inspirado para fazer acontecer e tal, e aí, só que você não aguenta 3 perguntas, entendeu? Você já, isso eu não sei. Então, eu preciso te dar estrutura, preciso te ensinar como funciona a base, né, da mente humana, para você ser mais forte, lidar com o contraditório, para você ser mais resiliente. Esses caras aí, que são esses ditos influenciadores, isso são sequestradores, entendeu? Da emoção, da intelectualidade. Essas pessoas estão provocando um mal praticamente irreversível, Zé. Praticamente irreversível. Porque quando você ouve o influenciador X, ele te ensina algo, você cristaliza aquele conhecimento, certo? E isso você agora, isso faz parte da sua convicção. E a partir de agora vai ser muito difícil quebrar essa ideia, porque você já acreditou piamente nisso. Então, às vezes, nós temos um pouco mais de discernimento, né? Mas a gente percebe aí que temos influenciadores de crianças, de adolescentes, a gente tem que tomar muito cuidado. É expressamente proibido uma criança assistir vídeo de pessoas adultas, falando qualquer coisa que seja. Não pode. Lá na minha casa, as meninas assistem, sim, o YouTube Kids, assistem vídeos, elas têm o tempo delas, nós não podemos simplesmente deixar as crianças de lado. Segundo lá a pediatria, até 2 anos de idade a gente tira a tela da criança, ok, tá bom, beleza. Mas dali para frente, a criança tem que saber como funcionam as coisas, a criança tem que entrar no mundo, né, da tecnologia.
Só que nós temos que supervisionar, porque existem muitos influenciadores ali que estão cometendo um crime e é quase que irreversível, né? Então, não são apenas influenciadores, tá? São canais de televisão, são programas jornalísticos, são programas de fofoca à tarde. Você liga a televisão à tarde e tem alguém falando de uma outra pessoa, entende? Então, assim, isso tudo vai sequestrando a capacidade intelectual, né, das pessoas de maneira em geral. E a gente perde o senso crítico, a gente perde o senso crítico de verdade, porque crítico de ficar criticando uns aos outros, a gente está virando especialista, né? Você vai na internet hoje, né, coloca uma coisa ali, entendeu? Todo mundo quer dar opinião. Sim. Tudo bem todo mundo dá opinião, mas todo mundo tinha que dar a sua opinião do seu lugar, entende? Do seu lugar de fala, do seu lugar de experiência. E não querer impor uma realidade aos outros. A gente percebe vários especialistas aí. Eu não sei se foi aqui no Carmo que eu vi a reportagem de um sargento da polícia, né? Eu acho que foi aqui que ele falou assim, na internet ali tem muito especialista de segurança pública. Foi você? Então foi a sua... Eu achei... o Tenente Zildo falando a respeito da conduta da polícia com relação ao que o pessoal criticou. Foi muito fácil criticar a conduta da polícia. Na época lá que a polícia foi lá no Morro, lá no Rio de Janeiro, tá muito fácil criticar, porque o soldado deveria ter feito isso, que ele não poderia ter... Gente, vamos falar a verdade. Cada um fale da altura daquilo que tem capacidade para falar. Então, não venha... só porque nós estamos na internet e aqui é como se não tivesse, né, dono, e não adianta, tá? A internet é uma terra sem lei, sim. A gente acha que tem marcos regulatórios da internet aí, tudo bem, mas vamos lá ver alguém aí que foi responsabilizado por alguma coisa, um ou outro, tá? Na prática, todos os dias, pessoas falam um monte de bobagem, cometem vários crimes e não acontece nada. Infelizmente é assim, entendeu? Justamente. Mas são os especialistas, né? André, como organizar os desejos? Porque assim, muitas pessoas querem muita coisa e não sabem, quer tudo ao mesmo tempo, né? Como organizar isso, né, numa caixinha? Não, primeiro eu preciso fazer isso, eu quero viajar, mas eu também quero fazer minha casa, mas eu também quero casar, e, enfim. Verdade. Né? Quer tudo ao mesmo tempo e acaba, de repente, não fazendo nada. Uma confusão mental danada, né? Que você se perde assim. Porque nós queremos tudo mesmo, eu também quero tudo. Né? Só que você precisa, eu costumo chamar isso, né? Napoleão Hill. Tem um outro cara também que chama Sun Tzu, ele escreveu A Arte da Guerra lá em 400 anos antes de Cristo, né? E aí ele dá uma orientação para o batalhão dele, ele fala assim, olha, primeira orientação que eu acho legal, vamos lutar as batalhas mais sangrentas e mais complexas no primeiro momento do dia, porque ali é onde eu tenho mais energia. Então nós não podemos entrar em grandes conflitos depois das 3 horas da tarde. Aí ele diz ali, né, que depois das 3 da tarde, todo soldado está a fim de voltar para o acampamento. Então, quer dizer, você já está estafado. Aí eu vejo o negócio acontecendo, né? Quantos meninos foram orientados errados no vestibular? Né? Tem que fazer as questões mais fáceis primeiro. Errado, né? As questões mais complexas você faz quando você tem mais energia, mais atenção, mais concentração, mais foco. À medida que vai passando o tempo, o dia, você vai diminuindo a sua capacidade de fazer coisas. E essa capacidade, inclusive, que a gente tem de separar situações, né? Então, primeira coisa interessante é isso. Comece o seu dia matando os leões mais cruéis, mais ferozes. E ali você vai diminuindo a sua capacidade, o que é natural. E só que à medida que isso acontece, você também vai enfrentando inimigos mais fracos, né? Às 5 horas da tarde, você tem que enfrentar um gatinho. Se você não tem mais energia, é difícil. Ah, eu tenho, André. Ok, parabéns, mas não é a média. Né? Isso tem a ver com lutar as guerras mais sangrentas no começo, né? Que é uma expressão que ele usa lá. Agora, uma batalha de cada vez. Se as pessoas tivessem essa consciência, então o cara começou o ano de 2026, Réveillon e tal, aí ele colocou um monte de metas para ele. Ele quer parar de fumar, ele quer emagrecer e ele quer fazer dieta. Então, são 3 coisas que
15 anos que ele... Então agora ele quer resolver tudo ao mesmo tempo. Então, lutar uma batalha de cada vez. Significa que o seu sistema ele não está preparado para uma mudança tão grande. Nós temos um padrão de comportamento que é difícil você simplesmente alterar esse padrão. Então os hábitos, eles são criados ao longo do tempo. Você não simplesmente quebra um hábito. Né? Da mesma maneira que tem um tempo para você criar, tem alguns livros aí que falam que são 21 dias, né? Lá o livro O Poder do Hábito fala que na verdade são 66 dias. Isso pouco importa. O negócio do 21 dias parece que foi um médico, cirurgião, não me lembro se foi nos Estados Unidos, que ele fazia ali, né, a cirurgia e tal, e as pacientes dele, segundo ele, não tem nada de científico nisso, tá? Demorava uma média de 21 dias para elas se acostumarem com a nova versão delas. E isso colou, olha que com marketing é tudo, né? E a gente está aí há quantas décadas e décadas repetindo os 21 dias do... Não tem os desafios dos 21 dias do nutricionista, não tem nada de 21 dias. Poderia ter sido 19, ou pode ser 24. Só que tem estudos que dizem que por volta de 66 dias, segundo lá eu não sei se é o Peter, não lembro o nome do cara que escreveu O Poder do Hábito. Charles Duhigg, Poder do Hábito. 66 dias, tá. O fato é que a gente demora para a gente mudar um padrão de comportamento. Isso é muito individual. Esses 66 dias também não está totalmente correto. Isso eu posso ser muito menos, enfim. Então, Zé, eu penso nisso. Uma luta de cada vez. Por quê? Qual a lógica disso? Porque você tem um padrão de comportamento, o ser humano sempre volta às coisas mesmas, né? Ele sempre volta à sua média, e a média é voltar a fazer. Então, no momento que você está estressado, no momento que você está nervoso, que você está ansioso, então é possível de você voltar a fumar, né? Então, tem estudos científicos que comprovam que a sua força de vontade, ela diminui consideravelmente quando você está cansado, quando você está com fome. A fome é um negócio terrível. Você não pode fazer uma reunião com ninguém 11h30 da manhã. Meio-dia não é. Quer vender um negócio para mim? Você vai marcar uma reunião comigo meio-dia. Meio-dia eu estou com fome. Entende? Então, meio-dia, a minha biologia me impede de prestar atenção, me impede de raciocinar profundamente. Porque o córtex pré-frontal, né, que é a nossa parte inteligente, a nossa parte do raciocínio lógico, a nossa parte da programação, ela é sequestrada pelo nosso sistema límbico, né, que é a nossa parte emotiva. Então a gente está louco, você está conversando comigo aqui, você está louco para ir jantar. Nossa, eu estou com a fome. Então é assim, a gente tem que aprender como funciona a nossa mente, para a gente se tornar uma pessoa melhor na vida. Eu acho que isso deveria estar lá nas escolas. Exatamente. Isso deveria estar lá. Tá, né? Tem muitas escolas que têm um trabalho socioemocional muito, muito bacana. O André, antes da gente seguir no roteiro aqui, apareceu uma pergunta, eu não achei aqui agora de quem. Ah, tá, da Nailde Santos. Ela está dizendo, estou sofrendo muito por coisas do passado. Por que as pessoas são tão apegadas com coisas do passado? Isso são mesmo. Passado são as memórias traumáticas, né? Acontecem eventos extremamente impactantes para o nosso sistema emocional. A gente fica preso, a gente cria uma memória traumática e aí mudar isso? A gente chama, não é mudar, dá para ressignificar, porque aquilo que ocorreu com você já ocorreu, então você não consegue mudar o seu passado. Sim. Mas quando você enxerga o seu passado com um olhar diferente, você aprende a ressignificar. Primeiro que você encontra talvez um motivo da coisa ter acontecido. Você tem que sair de uma posição de vítima para ir para uma posição mais de analista. O que eu sempre falo, Zé? Vou te dar um exemplo aí de traumas. Você tinha 12 anos lá na escola e todo mundo te zoava e você ficou traumatizado com isso, sofreu um bullying danado. Só que hoje, cara, hoje você tem 37 anos. Você tem 37, tem uns 30, 40, tá bom. Quando você acessa essa memória traumática, veja bem, olha o fenômeno que acontece. Você acessa com uma consciência de 12 anos. Então você não pode voltar no passado, porque quando você volta ao passado, na sua mente,
você acessa aquele momento, inclusive o seu corpo reage, você fica tímido como você ficava há 28 anos atrás. Você às vezes sente raiva como você sentia há 28 anos atrás, não é? Nosso corpo reage. Então quando você, por exemplo, você vê uma situação parecida, então você faz uma associação, isso é complexo, né? Um complexo é quando você tem uma imagem ligada a uma emoção. Então, uma situação onde eu fui falar em público, no terceiro colegial, eu fui extremamente vaiado, por exemplo. E aí hoje eu tenho 50 anos e toda vez que eu vou falar em público eu acesso aquela memória. Eu volto e eu sinto toda aquela humilhação novamente. É isso que faz as pessoas ficarem presas. Qual que é o convite que eu sempre faço? Você não volta e acessa a sua memória traumática. Você traz aquele evento para hoje. Analisa aquele evento com a tua inteligência de hoje. Com a sua hoje você é um outro cara. Hoje você não sofreria por aquelas bobeirinhas que você sofreu quando você tinha 12 anos, certo? Hoje. Então por que você não avalia a situação com a ideia, com a sabedoria de hoje? Tá, isso não é tão simples assim. Essa é a, vamos dizer assim, é só a capa do projeto. Né? O projeto tem que ser feito dentro de uma psicoterapia, dentro de um tratamento, onde a gente vai, onde o paciente vai aprender a ressignificar o passado. Do contrário, você vai sempre acessar a memória traumática com a capacidade que você tinha lá atrás. Quando você acessa a memória com a capacidade que você tem hoje, você dá risada. Você fala assim, que bobagem, por que eu sofri tanto com uma coisinha tão imbecil dessa? Né? Muito bem. Gente, antes da gente continuar, mandar um abraço aqui para o pessoal lá da Exame Análises Clínicas. Abraço, Aline, nossa convidada da próxima semana. Você sabia, gente, que o laboratório de análises clínicas pode ir muito além dos exames de rotina? Pois é, o Exame Análises Clínicas é um laboratório de análises clínicas especializado que une ciência, tecnologia e cuidado com a vida. Análise de água, exame genético, coleta de célula-tronco, oferecendo soluções seguras e confiáveis para hoje e também para o futuro. Exame Análises Clínicas, cuidado, precisão e inovação tecnológica a serviço da saúde. Na rua Dr. Pedro Tito Pereira, 169, telefone WhatsApp 3561-2904. Agora esse aqui, gente, esses dois próximos aqui são bons, e um fica ligado com o outro aí, ó. Dá pra fazer uma parceria excelente. Primeiro deles, Coração de Minas, Store Steak. A verdadeira casa da cachaça Coração de Minas, muito mais que uma loja, é uma experiência para os amantes do sabor mineiro. Lá você encontra a autêntica cachaça Coração de Minas, produzida com excelência e tradição, reconhecida como uma das melhores do Brasil, ideal para saborear, colecionar ou presentear quem aprecia a qualidade de verdade. E para completar, hein? Lá tem cortes de carnes nobres selecionadas, queijos artesanais, frutos do mar frescos, vinhos e molhos especiais, além de uma linha exclusiva de presentes personalizados, camiseta, boné, chaveiro, caneca e muito mais. Vá conhecer e se encante com o melhor de Minas em um só lugar, na rua Dr. Pedro Tito Pereira, 293, telefone 99890-0877. Qual que é o próximo agora, gente? Sérgio Melo, meu tio, lá do Itapixé. Por quê? Se você deseja conhecer o melhor sabor em carne de porco, na gordura, é bom, hein? Frango caipira, galinha, pato, além de queijo e tudo direto da roça, fale com o Sérgio Melo todos os domingos na Feira da Agricultura Familiar, na Praça Dona Maria Goulart, ou faça a sua encomenda pelo 359-9815-2810. Chega de falar de comida agora. Já tá dando fome, Zé. Voltemos à nossa realidade. André, continuando nesse ritmo, né, que a gente está falando muito aqui de cansaço, né? Como que a pessoa diferencia? Eu estou cansado ou eu estou esgotado? A exaustão emocional, né? Quando está relacionada ao trabalho, aí a gente dá o nome de síndrome de burnout, né? Ela é muito mais, vamos dizer assim, cruel do que o cansaço, Zé. Você pode analisar, é um cansaço físico ou é um cansaço mental? Geralmente pessoas que trabalham com o corpo, né, ou pessoas que trabalham com a mente, é o inverso ali, né? Se você trabalha com o corpo, você tem que descansar lendo um livro, se acalmando. Se você trabalha com a sua mente, você tem que descansar usando o seu corpo, entende? Então, você
trabalha aqui executando coisas no seu computador o dia inteiro, no seu celular, depois à noite você vai ler um livro, quer dizer, entendeu? Você já está com a sua mente cansada, não seria interessante você fazer outra coisa que não seja algo que foque só na sua mente, né? Então, existe esse lance assim do cansaço que você recupera rapidamente. Às vezes uma noite de sono bem dormido, um final de semana é o suficiente. Você não sai esse final de semana, fica em casa, fica o dia todo, né? Já manda uma Netflix lá e aí tá. Segunda-feira você está recuperado. Agora, quando você fala sobre exaustão emocional, mesmo sobre esgotamento emocional, aí você está numa outra seara, né? Você já está ali numa situação onde você tem alguns sinais físicos, sabe? E principalmente os que estão voltados à agressividade, a falta de motivação, né? Que você às vezes não quer voltar para segunda-feira. Lembra daquela musiquinha do Fantástico, né? Antigamente era o Faustão, né? A gente ficava aqui, nossa, amanhã é segunda-feira. Tudo bem, a gente, né, não está tão apaixonado às vezes assim pelo trabalho, mas tá tudo bem. Agora, as pessoas que de fato estão exaustas, né, do ponto de vista técnico mesmo, emocionalmente estafadas, elas não melhoram com uma noite de sono, com um final de semana na cachoeira, né? É necessário fazer uma análise do fator estressante, retirar o fator estressante. Então, em muitos casos, sim, a recomendação é você sair desse trabalho. Ah, mas eu não posso sair desse trabalho. Tá, mas você tem a opção, então, de conviver com isso. E aí, vamos dar algumas opções, né, para você. Mas eu saiba que isso é o seu fator estressante, né? Então, por exemplo, pessoas que trabalham à noite, né, guardas noturnos, tal, e tem um lance com sono. A recomendação é sempre procure outro trabalho, entendeu? Então, ninguém é saudável, tá? Se não dormir pelo menos 7 horas por noite. Ninguém, infelizmente, né? Infelizmente, ninguém pode se dizer saudável se não tiver, no mínimo, 7 horas de sono por noite. Ah, André, mas eu consigo. Ok. Então, veja o quanto você é bom, porque você não está operando na sua principal potência, né? Potencialidade. Você seria muito melhor se você dormisse bem. Entende? Aí, né, qual que é o tratamento padrão ouro para insônia? O tratamento que na verdade é o que te pode provocar algum tipo de melhora, que é a TCCI, que é a terapia cognitivo comportamental para insônia. Não existe medicação para insônia, nenhum remédio te induz a um sono natural, o sono com as fases naturais, todo, né, aquilo tudo de maneira correta e natural. Porém, existem indutores aí, né? As pessoas tomam remédio, né? E muito. Sim, tá? sim. Só que assim, é melhor você tomar um remédio para dormir ou você ficar lá a noite toda olhando? Toma o seu remédio, mas procura o tratamento. Procura um psicólogo, tá? Ou pode ser um psiquiatra que faça a TCCI, tratamento. Se você está aí agora assistindo a gente, já entra daqui a pouco. Não entra agora, porque senão você vai sair aqui do podcast. Não entra agora. Coloca do lado assim, ó, TCCI. O que é isso? Aí, Zé, eu fico impressionado. Por que isso não é divulgado? Não sei se tem uma indústria aí por trás, não sei. Mas o único tratamento possível para insônia é TCCI. Medicação é um tratamento de segunda linha para insônia. Entendeu? Porém, a medicação é tomada como se aquilo fosse corrigir alguma coisa, só vai induzir. Né? Você falou do cansaço, né? A gente começou lá no negócio do cansaço. Trabalho, né? Tá, mas e quando o cansaço, o estresse, ele está dentro de casa? E aí? E aí a pessoa não tem a condição de sair dessa situação. E aí a gente né? fala também sobre a questão da importância do ambiente, né? Perfeito. Do ambiente que a pessoa vive e convive. Ô Zé, mesmo assim, que parece um pouco romântico o fato de que o problema está em casa, então eu tenho que conviver com ele. Mesmo assim, a gente tem separações, né? No caso de ser um marido e mulher. Mesmo assim, a gente, no caso de ser o irmão aluga uma casa e sai. A questão é, o melhor ambiente, às vezes, não é um ambiente familiar, sabia disso, né? Inclusive, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente
diz que o melhor ambiente para a criança, às vezes, não é. Porque isso acontece muito com pai e filho também. Sim, lógico. Então, às vezes, a saúde mental da criança não tem a ver com a convivência, porque os pais brigam todos os dias. É uma guerra, é um conflito, é um inferno astral aquela casa. Então, como dizer que aquela casa é a melhor opção para aquele filho se desenvolver, não é verdade? Então, assim, por mais que nós estamos falando de questões pessoais e familiares que nos remete, né, à afetividade, a essa coisa da gente estar sempre junto, mas não, nós temos pais narcisistas, né, pais que não estão conseguindo conviver, de repente, com a evolução de uma filha já tem 18, 19 anos, sabe o que essa filha tinha que fazer? Ela tinha que sair de casa. Porque você vai ficar convivendo e brigando com seu pai todos os dias, você ama seu pai, o seu pai te ama, mas a relação é ruim, é uma coisa tóxica, vocês não conseguem. Então, que tal cada um morar na sua casa e vocês se encontram nos finais de semana e se abraçam e tá tudo bem, entende? A questão não é porque também é uma família que você deve. Agora, tem situações que só te resta aceitar, né? Tem situações que você não consegue mudar. Uma filha que tem que cuidar de uma mãe idosa, por exemplo, e essa mãe idosa é muito ríspida, não é? Então, situações onde a esposa está criando 4 filhos pequenos e não consegue se separar do marido por conta de vários motivos. Então, ela pode aceitar temporariamente, é óbvio, você nunca deve aceitar violência, você nunca deve aceitar, né, ser subjugada, ser humilhada. Eu não estou falando nesse aspecto, né? Aí é uma coisa muito forte. Eu estou dizendo só de uma relação ruim que você pode ir aprendendo a se comunicar melhor, ter o lance da comunicação não violenta, né? Você pode sim aprender a conviver com mais sabedoria, conviver com mais humanidade, com mais compreensão. Você pode sim. Aceita um pouco mais que o outro funciona daquela maneira, porque às vezes a gente fica brigando muito por razão, né? A gente discute muito para saber realmente quem está certo e quem está errado, e isso mina muitas relações, né? Eu sou a favor de você estar errado, você vai e separa, não está dando certo, você sai de casa. Bom, não é isso. Se pareceu ser isso, não é isso que eu estou dizendo também. Mas é uma saída. A primeira saída é óbvio, que é você, né, sempre tentar aprender a lidar com aquela situação. Tem tantos treinamentos legais na área da psicologia que te ensina a mudar seu comportamento, ensina você a ter uma visão melhor sobre o conflito, a ressignificar o outro, né? Toda intenção é positiva, então qual a intenção que está por trás daquele comportamento inadequado? Então você consegue ler essa intenção. Tem muita coisa interessante para a gente aprender antes simplesmente de desfazer uma relação, né? Às vezes a outra pessoa precisa mais do nosso carinho mesmo, da nossa atenção. Muito bem. Gente, já quase caminhando para o nosso final, porque o André falou que essa hora já dá fome realmente, né? E se deixar eu falo, eu vou embora. Eu vou falando mesmo, eu vou até que assunto é o que mais tem, né? André, a gente já falou bastante, né, sobre como fazer acontecer. Gostei do meu do Fala bacana, Zé, né? Podcast, ficou bacana, gente, ó. Pode todo mundo ficar com inveja aí. Artes de Toalha Salvador, né? Inclusive com camiseta. Tá muito chique, né? O negócio tá bonito. André, como que uma pessoa, às vezes, ela sabe exatamente o que ela precisa fazer na teoria, mas na prática ela não consegue fazer? Isso, de repente, tem relação com medo, crença limitante, alguma coisa nesse sentido? Que ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não consegue sair do lugar. Aí é que tá. Dentro da depressão acontece muito isso. Tá? Pessoas depressivas, elas perdem a capacidade de agir, de fazer. E ela fica sempre naquela situação, ela sabe que ela deveria agir, mas ela não tem aquela disposição, não é verdade? E aí existe uma técnica que se chama ativação comportamental, que é você fazer, mesmo sem estar preparado para fazer. É dessa técnica que surgiu essa fala, né? Tem uma fala aí do senso comum, que é vai com medo mesmo, já viu essa expressão? Tá com medo? Vai com medo. Alô, né? Cleia Amaral. Ela fala, ótimo, essa expressão, ela é baseada nessa técnica, né? Que é uma técnica poderosa da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, que preconiza o comportamento. Presta atenção, por isso que a terapia é cognitiva comportamental. Vamos pela linha da mudança de pensamentos. Mas às vezes, só você saber, Zé, não é o suficiente. Você também tem que alterar o padrão de comportamento.
Por isso que dentro de um acompanhamento psicológico você tem dever de casa, você tem tarefas para fazer, entende? E às vezes você não são tarefas legais a serem feitas, mas você tem que fazer. Então a lógica é aborda, entendeu? Aborda seria o enfrentamento. Então todo problema que você encontra, se você estaciona, congela e volta, aquele problema cresceu. Então, quando você voltar, aquele problema que tinha 1,30 m, agora ele já está com 1,50 m. E se você estacionar de novo, sentir muito medo e evitar aquele problema, quando você voltar, ele já está com 2,10 m. Então, você aumenta, você potencializa os problemas da vida quando você não os enfrenta. Então, a lógica é: talvez você não esteja totalmente preparado, é verdade. Talvez você não esteja totalmente dono de si para enfrentar uma situação. Só que quando você ousa, quando você acredita, né, e mesmo que você às vezes no caso da depressão, das pessoas que estão doentes, a gente tem que equilibrar isso bem, porque não é legal ela enfrentar e perder o jogo. Sim. Ela não pode perder jogos, porque senão ela vai criando uma condição, né, que ela não é capaz. Mas no mundo saudável, no mundo das pessoas saudáveis, não sei se existe nesse mundo, mas tudo bem. Nesse mundo... Não é na internet. No mundo das pessoas saudáveis, a ousadia, o enfrentamento, sabe? A discussão... o embate, isso é muito saudável se isso for feito, né, de uma maneira inteligente. Então, por que é que mesmo sabendo eu não consigo? Porque não é só saber, entende? Se fosse só saber, ficava fácil, estava tudo no campo da inteligência. As pessoas não fazem por conta do padrão de comportamento que elas não associaram ainda. Então, a mudança de padrão também. Isso acontece muito bem, de maneira muito bem feita dentro de um tratamento. Às vezes você não está doente, porque fico falando sempre de tratamento, né? Não estou doente, né? Tá, mas você não precisa ir no psicólogo só quando você está doente. Existe tratamento e acompanhamento. Hoje, a metade das pessoas que eu atendo não estão doentes. Elas estão comigo para fazer... Hoje mesmo, antes de vir para cá, uma paciente até de Goiás, e ela não está doente, ela está tudo bem com ela, mas ela está num processo de mudança de tomada de decisão, de mudança de posição na vida. Então ela quer, não que eu vá fazer isso para ela, né? Mas ela quer ampliar a consciência nesse momento de tomada de decisão. Então isso a gente chama de acompanhamento. Tratamento é para quem está doente. Acompanhamento é para quem quer trocar ideias sobre tomadas de decisão. E aí é muito importante. E dentro de uma terapia você começa a aprender um pouco mais como você funciona, a sua velocidade, a sua potência, a sua maneira de enxergar o mundo. Isso define muito. Por que tem gente que vai e tem gente que não vai? Por que tem gente que acontece e tem gente que estaciona? Tem gente que está na lama pedalando e não sai do lugar. E tem pessoas que super são realizadoras. Como é que você explica isso? Se não for pela capacidade mental de se conhecer e de operar no mundo aquilo que sabe que tem. Então, a primeira lógica, Zé, do ser humano funcional e saudável é que ele conhece as suas forças e ele aplica essas forças no mundo. Então, isso muda todo o jogo. Agora, e se eu te perguntar quem é você, quais são as suas qualidades, entendeu? Quais são os seus principais recursos, o que você quer da sua vida, quais são os projetos para esse ano e como você pretende conseguir. Pô, peraí, aí você se posiciona. A chance de você sair dessa conversa mais poderoso, mais potente, com a maior propensão a dar certo, é maior, não é verdade? Sim. Então, é fantástico. Todo mundo tinha que fazer terapia, eu defendo que sim, mas não estou dizendo que todo mundo é doente, né? É para se conhecer, para entender as suas funcionalidades mesmo. Muito bem. Eu adoro isso, eu acho muito bacana, eu acho que funcionou comigo, entendeu? E aí eu fico querendo falar isso para os outros. Né? Doutor André, nós temos mais 3 perguntinhas, uma tem a ver com a outra, e um conselho final para a gente encerrar. Bom, vamos lá, primeira delas. Já que a gente está falando de opinião e tudo mais, gente que faz, gente que não faz, gente chata pra caramba, que quer ter razão com todo mundo na internet. Tem muitas. E aí eu te pergunto, vale a pena tentar convencer todo mundo? Existe um limite saudável para você falar de ideia? Rapaz de Deus, e eu já cometi tanto erro fazendo isso aí, de tentar mudar as pessoas, de tentar... A gente faz isso até hoje, a gente tenta... Eu coloquei um vídeo lá que deu uma viralizada, né?
não sei se vocês assistiram, a expressão de uma pessoa depressiva. Eu começo o vídeo dizendo o seguinte, as pessoas falam que a depressão não tem rosto, você não consegue enxergar uma pessoa que está com depressão. Isso é uma meia verdade, porque existe sim padrões no seu rosto, as suas linhas de expressões, que possibilitam a gente, ajudam a gente dentro de um psicodiagnóstico maior. Então a gente vai fazer uma análise bem profunda sobre a sua vida, seu histórico, seu funcionamento, seu sofrimento e também uma avaliação global do seu corpo. Como que você se coloca aqui para mim, como que você está, a sua postura, suas linhas de expressão, né, a sua vestimenta, a sua postura corporal de uma maneira em geral. E eu coloquei isso na internet, meu amigo, mas choveu de gente, você tá maluco, não é assim que funciona. Eu tô cheio de linha de expressões, né? Aí teve uma pessoa que falou assim, você sim tem cara de maluco. Colocou, pô, o pessoal é maluco. Aí, gente, calma, eu falei que isso é uma análise que tem lá no livro do Dalgalá Rondo. Isso é extremamente científico, vários e vários estudos que comprovam o poder que existe, né, dentro de um psicodiagnóstico. Você tem que fazer uma análise das microexpressões faciais, aquela coisa toda, mas e aí? Vale a pena ficar lá discutindo com essas pessoas? Elas não querem saber. Deixa eu te falar, Zé, as pessoas não querem saber. Me lembra muito, putz, vou entrar num assunto desse, uma hora dessa, mas me lembra muito a esquerda e a direita. Nós vamos, a próxima pergunta, a última pergunta é sobre isso. Ah, tá bom, então eu já tô lendo aí, né? Me lembra muito. Você vai convencer? Desse jeito aí. Só respondendo, não vale a pena. Ninguém se convence de nada. Aliás, ninguém convence o outro de nada, tá bom? Então, ó, gente, não vale a pena querer mudar o seu marido, mudar o seu irmão, não vale a pena querer mudar o seu vizinho, eles não vão mudar por conta do seu desejo. Não é assim que o cérebro funciona. Inclusive, a sugestão funciona muito mais, entendeu? Ô Zé, muda pra gente, coloca esse copo branco, azul não tá legal não, eu tô te dando uma ordem, entendeu? Isso ativou aí o seu centro, e você achou que isso foi desrespeitoso, você agora está protegendo o seu ego e você, não, azul é que é bonito, entendeu? Você falou branco, por que branco? Branco é tão sem graça, pronto. Agora você vem à tona o seu ego de discutir comigo, não é verdade? Ô Zé, adorei o azul. Achei que o azul ficou fantástico. Cara, outro dia eu fui no podcast do copo branco. Talvez depois você possa até fazer uns brancos também, porque o branco fica tão bom, porque você precisa azul e branco, entendeu? Tudo bem que azul e branco é a cor do nosso Cruzeiro, né? O Cruzeiro não tá tão bem ultimamente, mas eu tô te sugerindo, eu tô te dando uma ideia. Flávio, fazer uns copos brancos? Vamos fazer uns copos. Eu te mandei fazer alguma coisa? Não. Eu te dei um comando? Não te dei. Eu te dei apenas uma sugestão. E a sugestão tem um poder muito grande, tá? Você você, né, que está assistindo, sugira as coisas, entendeu? Chega para sua esposa, sugira. Não dê um comando. Faça uma sugestão. Muito bem. Bom, vamos lá. Seguindo mais ou menos nesse raciocínio, deixando a última, vai ser top. Pessoas que reclamam de tudo. Por que elas são assim? E se existe um traço de personalidade ou mecanismo de defesa emocional? Bom, traço de personalidade, vamos colocar assim, um traço de caráter. Não tá traço de personalidade, mas às vezes um traço de caráter dessas pessoas. A questão reclama de tudo, mas essa fala, tudo o quê? Entende? Porque às vezes elas reclamam de coisas que estão à sua volta, e isso, ela manifesta um desgosto dela para com a vida dela. Então tudo que está à volta dela também vai ser desgostoso. Ou seja, então ela tem uma tendência a reclamar de tudo que está à sua volta porque ela não está apaixonada por essas coisas. Ela acha que a escola dela não é boa, ela acha que o curso que ela está fazendo não presta, o trabalho é ruim, então ela critica de uma maneira geral, né? Ela acha que o seu podcast é uma droga, ela acha que tudo que eu estou falando é uma bobagem. Então essas pessoas que elas não são apaixonadas, só que tem uma porção de outras coisas que ela não critica, entendeu? Então, o que é que ela está criticando? São coisas que não faz sentido para ela. Então, ninguém sai de casa de manhã
para ferrar o mundo, para se dar mal. Hoje eu vou fazer todo mundo raiva em todo mundo, hoje eu quero ferrar todo mundo. Então, dificilmente, né, as pessoas saem de casa com esse objetivo, só que elas fazem isso indiretamente quando elas manifestam o desgosto que elas têm pela sua própria vida. Eu estava lá em São José do Rio Preto, era 6h40 da manhã, eu ia fazer um treinamento na empresa do Luiz Tonin, né, supermercado Tonin. E aí eu saio do estacionamento, a outra pessoa sai de frente comigo numa caminhonete branca e sabe, eu saí ao mesmo tempo que ela. A gente ficou de frente, ela com a caminhonete, eu aqui, eu tinha que virar para cá e ela também. E aí 6h40 da manhã, e aí eu dei uma parada, eu tava a 5 por hora e ele a 3, a gente tava parado, você tá entendendo? O que eu fiz? Eu vi que ele parou, eu fui. Então, eu acelerei e saí devagarinho na frente dele. Esse cara teve um surto de raiva. Eu achei que ele ia sair do carro, eu achei que ele ia me agredir às 6h40 da manhã por conta de que eu saí na frente dele. Tem lógica isso, cara? Não tem. Então, como essa pessoa, como que foi a noite de sono desse cara? O que ele já recebeu de porrada desde as 5 da manhã do chefe dele, sei lá, da esposa dele, de alguém? Então, perceba que as pessoas estão extremamente estafadas de uma maneira em geral, né? As pessoas, elas estão nessa coisa, elas estão vivendo o dia a dia, mas elas já estão pesadas, sim, sabe? Sim. Então, é uma tendência à crítica, é uma tendência à coisa ruim. Eu não estou dizendo de uma maneira geral, gente. Eu não estou aqui generalizando, eu odeio generalizar, né? Mas, em alguns casos, Zé, essas pessoas criticam todos porque, na verdade, você, dentro da sua pergunta, já tinha uma resposta. Sim. Ela está falando sobre ela. Você acha que eu vou discutir com esse cara, por mais que tenha dado vontade? Mas eu tenho pena dele, entendeu? Eu vou discutir. Ele está me convidando para uma briga. Você recebe, eu acho que todos os dias, convites para briga, entendeu? Bastante. A gente, né? A Flávia, o Gui, né, Gui? Todo dia, você que está assistindo a gente, todo dia alguém te convida para o conflito. Você tem a opção de aceitar ou não. Sim. E se você aceitar o conflito, saiba que você já sai perdendo. Sim. Porque dentro de uma discussão, ninguém muda a opinião de ninguém. Quando eu discuto com você, na verdade, eu aumento os seus argumentos. Eu faço você acreditar mais ainda naquilo que você já acreditava antes da discussão. Então não vale a pena discutir com alguém, porque você só dá mais potência para a opinião dele. Exatamente. Muito doido, né, não? Bom, 2 comentáriozinhos aqui rapidinho. Uma está dizendo que esse apresentador só parte os assuntos sobre internet. Bom, se você assistiu a live inteira, você sabe que a gente não falou só de internet. A gente acabou de falar. Fala mal de mim também. Quem que é a pessoa aí? Vai. A Vanilce Naves Costa. Beijo, Vanilce. Ele falou sobre um monte de coisa, Vanilce. Para com isso. Outra coisa, a Maria José Fernandes está dizendo que chegou agora e perdeu a live. Maria José, é o seguinte, é fácil, viu? A hora que terminar aqui, passa um pouquinho, você já pode assistir, não tem problema nenhum, já vê inteirinha aí. Muita coisa bacana a gente falou aqui, tá? André, para finalizar, na verdade para finalizar eu quero um conselho, mas a última pergunta do dia é... Essa é legal. Lá vem. Como sobreviver a esse ano sem enlouquecer tendo Copa do Mundo e eleição? Por falar nisso, a gente falou sobre os ciclos, né? Depois do carnaval eu faço, né? O próximo, a Copa do Mundo é junho, né? Junho. Depois da Copa, deixa chegar a Copa. Depois da eleição, acabou o ano. Acabou o ano. Acabou o ano. Cara, eu acho que é pouco provável que a gente consiga. Eu acho que nós vamos ficar um pouco loucos, sim. Existe uma polarização muito grande. As pessoas, quando se fala de Copa do Mundo, a gente perdeu a nossa paixão. Eu não sei, eu não estou dizendo aqui em nome do brasileiro, né? Mas eu percebo isso na minha visão leiga, de que parece que a gente não é tão apaixonado mais pela nossa seleção, não é verdade? Aí eu não conheço a metade dos jogadores da seleção, então... Acho que eu não conheço 3. Antigamente, a gente... Bom, eu não quero ficar aqui negócio de antigamente, porque antigamente era antigamente. Só que hoje eu acho que perdeu essa conexão com o povo, né?
Eu não sei se a seleção representa o povo. Então, eu acho que da Copa do Mundo, a gente vai ter que passar bem. A galera vai sofrer. Se a gente ganhar, nós vamos comemorar uma noite, acabou. Se a gente perder, meia dúzia vai chorar só. Então, tá tudo bem. Agora, as eleições, meu amigo, com o advento aí desses vídeos de inteligência artificial, eu sinceramente, eu vejo, né, de maneira leiga, mas eu vejo um ano muito difícil, muito complexo, tá? Um ano de muitas inverdades, um ano assim de muita crueldade com a dignidade humana, sabe? Pessoas que vão se degladiar, pessoas que vão ser... Ontem eu falei muito sobre isso lá no nosso encontro, lá com o nosso pessoal. Eu vejo um ano onde as pessoas vão mais se distanciar do que se aproximar, entendeu? Isso nunca foi legal. Por um país como o nosso, né, a gente vê grandes democracias, né, como a dos Estados Unidos, que já é uma coisa polarizada o tempo todo, né, há muito tempo. Mas quando um país que não sabe quanto que é 35% de R$50, um país que não sabe ler um gráfico XY, um país que a gente infelizmente sai da escola sem saber ler de verdade, entendeu? E o problema não é da coitada da escola, dos professores. Inclusive eu sou casado com uma professora e eu pretendo ser. Tá vendo? O problema não é dos profissionais, embora tenha alguns ali que, né, em todo lugar tem profissional bom e ruim, mas você vê que um país tão degradante como o nosso, né, discutir ideologias, né? Sabe o que eu penso? É isso. Ideologia é um mundo das ideias vazias. Você fica discutindo ideologia enquanto tem um montão de coisa do seu lado que você tem que fazer e você não faz. Sabe? Enquanto você tem questões pessoais para serem resolvidas, você está discutindo a ideologia do Mercosul, só que você não está tratando bem sua esposa. Você está entendendo? Então o cara está discutindo se o carnaval do Lula lá está errado ou se ele está certo. Eu tenho minhas opiniões, mas eu falo pouco sobre isso porque eu não vou corrigir nada. Sim. Só vou acumular inimigos, né, e pessoas que discordam de mim. Então, tanto faz, o meu voto vale igual o seu. Então não adianta a gente ficar se degladiando. Mas eu vejo um grande problema. Polarizou, pessoas que têm pouco nível de discernimento, né? Pode ficar nervoso. Os analistas do sofá. Pode ficar nervoso, tanto que for, mas a maioria do brasileiro é analfabeto mesmo, é analfabeto funcional, não sabe mesmo, ponto final. Sim. É uma verdade. Ou se não for uma verdade estatística, é uma verdade que eu tenho. Então eu tenho o direito de falar isso. Eu acho que a maioria do brasileiro não está nem um pouco preparado para fazer isso que eles estão se propondo a fazer. Entende? Que é ficar discutindo ideologias. Ideologias, para mim, é um mundo de palavras vazias que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Você defende o seu lado, eu defendo o meu lado, e a gente vai até o final assim. E ninguém precisa se matar por isso. Você, né? O seu lado tá cheio de problemas, mas você o defende. O meu lado tá cheio de problemas, mas eu defendo. Então, enquanto você tiver pessoas fazendo mal e que ao mesmo tempo são defendidas por uma parcela da população, o Brasil fica estacionado. Enquanto o correto, na minha opinião, seria todos nós nos juntarmos contra o mal, contra a corrupção. Então você vê corrupção em dois lados. Sim. Você vê um presidente que estava na cadeia, preso, e o atual agora está preso. Então, peraí, nós temos dois lados. Nós temos o Lula de um lado e o Bolsonaro do outro. Mas não me parece que são duas pessoas que são, né, completamente passíveis de serem seguidos de maneira tão cega como as pessoas fazem, sem uma análise crítica, entende? Será que não existe, de fato, uma possibilidade da gente se unir, mesmo você com foco na sua ideologia e eu na minha? Será que nós não podemos nos unir contra a corrupção ou contra esses desmandos e essas coisas que ocorrem? Então, essa é a minha visão leiga, eu não entendo nada disso, isso é o que eu penso.
que eu penso eu, entendeu? Com relação a esse tema aí. Acho que está muito difícil, tá? Eu vou ficar quietinho. Gente, e agora para finalizar, muita gente mandou mensagens, infelizmente não dá para acompanhar todo mundo aqui, mas enfim, né? Gente, está chegando uma mensagem para mim aqui, claro que eu não vou dizer o nome de quem, mas um caso que aconteceu hoje em Carmo do Rio Claro, tem muita gente acompanhando aqui, não só do Carmo também, eu acho que vale a dica aí para todo mundo, tá? A pessoa falando que caiu em golpe hoje aqui em Carmo do Rio Claro, atenção, a pessoa manda uma foto para você de uma casa, diz que está alugando aquela casa, pede um adiantamento, mas a casa não é dela. Ela foi lá no Google, pegou a foto e mandou. Aí também já é confiar demais, né, gente? Mas enfim, então fica o alerta aí para todo mundo, ok? André, para finalizar, eu quero saber o seguinte. Inclusive no vídeo, né, que você me mandou hoje, você falou que a gente ia falar sobre como ser uma pessoa melhor e tudo mais. Então, Perfeito. vamos lá. Perfeito. Um conselho prático para quem quer realmente começar 2026 diferente. Faça a inscrição do treinamento O Melhor Ano da Sua Vida. Depois tá? fala que não é marqueteiro. Depois eu passo uma comissão para o Fala Zé aqui. Nós temos um treinamento que se chama O Melhor Ano da Sua Vida, um treinamento rápido, um treinamento que você faz em uma tarde e você vai aprender a fazer gestão financeira, gestão do tempo, você vai aprender a colocar metas e ser uma pessoa mais realizadora, com a sua validação pessoal, tá? Agora, merchan à parte. Zé, eu penso que a pessoa tem que ter muita autoconsciência. Saber quem ela é nesse mundo e o que ela quer para esse mundo, entendeu? Muitas pessoas estão aí vagando como zumbis e não sabem exato o que é da vida. Nós estamos passando por uma crise? Estamos. Mas a principal crise, eu acho que é a crise de convicção. É a crise do que eu quero de verdade. A crise do eu posso, a crise, sabe, da autorresponsabilização, de assumir a própria vida, ser o gerente da sua própria vida, o escritor da sua própria história, entendeu? Duvidar dos seus limites, criticar os seus medos, determina poder para a sua vida. Eu posso, eu vou além, eu vou conseguir, só que isso não é uma motivação barata. Tá? Isso é princípio da neurociência, que é quando você tem essa capacidade de autoconhecimento, você tem a autorregulação emocional, você sabe, você canaliza todas as suas forças e suas energias para você conquistar os seus objetivos, para você se dar bem na sua vida. Então, com muita fé, que na minha visão de mundo a gente não chega a lugar algum se a gente não tiver uma relação muito grande com o nosso Criador, que eu acho que a espiritualidade é fundamental para todo ser humano, capacidade de discernimento de ideias, você saber exatamente o ponto que você se encontra na vida e o que é que você precisa fazer para você diminuir esses gaps, né? O que eu não sei, o que eu não conheço, entendeu? O que eu não posso ainda? Então, vamos lá, vamos buscar aumentar a sua capacidade. Aumenta a sua capacidade de pensamento, raciocínio lógico. Vai buscar um livro para você ler. Saia desses vídeos curtos. Vídeo curto é a nova droga. Esses vídeos de 10, 15 segundos tá acabando com o cérebro das pessoas. Não é por aí que você vai descansar, deitar no seu sofá depois de um dia de trabalho e ficar zapeando, você fica, como é que chama a expressão? Scrollando, né? Então você você senta no seu sofá depois de um dia extenso de trabalho e fica vendo videozinhos, 20 minutos, 40 minutos, 1h30, e você acha que você está descansando, mas você está estressando o seu cérebro, você está consumindo energia, inclusive um dos consumos de energia que é através do nosso olho, então você está cada vez ficando mais exausto, só que você acha que você está descansando, né? Eu não posso falar isso, mas é o mesmo princípio da cervejinha, né? Você toma uma cervejinha, você acha que você está relaxando, na verdade você está estressando o seu cérebro, né? O álcool não foi feito, né? Para o cérebro e álcool não combinam. Mas essa é uma outra conversa, senão o pessoal fica bravo comigo. Eu acredito muito nisso, Zé. Eu acredito muito na autorresponsabilização, de você saber o que você quer para sua vida. E aí você vai, entendeu? Vai do jeito que pode ir. Se não der para ir correndo, vai andando. Se não puder ir andando, vai rastejando. Mas não para.
não para. Vai rumo à realização dos seus sonhos. E não deixe, isso é muito importante, porque hoje a gente vive um mundo negativo. Não deixe as pessoas te influenciarem negativamente. Não deixe as pessoas te convencerem que você não é capaz, que você não pode. Coloca um guarda aqui, ó, na porta da tua mente. Não deixa ninguém entrar. Dá um comando para ele, entende? A positividade, ela é a mãe da realização. A mãe da realização. Quando você tem uma visão positiva sobre si mesmo, por mais que você não seja tão forte assim, mas você se lança. E ao se lançar, você tem a possibilidade de vencer. Agora, ninguém vence um jogo lá na arquibancada, é ou não é? É melhor você morrer lá no campo de batalha do que você assistir a luta da arquibancada. Exatamente. Eu vejo muito por aí. André, para finalizar, só complementando, né, esse pensamento, e é importante também que as pessoas parem de se comparar. Né? De repente a pessoa acha, eu já estou com 40 anos fulano tem casa, tem família, tem não sei o que, eu ainda não tenho, mas cada um está num momento, né? Cada um tem uma história. A vida começa depois dos 40, na verdade, não é? Eu li essa semana, mentira, eu acabei esse livro agora em janeiro, né, que é o Sêneca, sobre a brevidade da vida. Teve um negócio tão legal, Zé, que eu aprendi e vou compartilhar com você. Porque a gente não tem, assim, a visão nossa é que a vida é curta, né? E aí quando Sêneca diz ali, corta essa, a vida é longa demais, pensa que você vai viver 80 anos, 70 anos, você morra com 70 anos é muita vida, dá para você fazer muita coisa. André, mas eu já estou com 68, então calma, pensa que você vai até com 90, entendeu? O foco não fica com essa balela de que a vida é curta, a vida é longa, você só não pode perder tempo. Tem gente perdendo minutos, tem gente perdendo dias e tem gente perdendo anos na vida. Você só não pode. A vida não é longa o bastante para você perder tempo. Mas ela é extremamente longa e ela é o tempo adequado para você viver bem. Entende? Então aproveita a vida todos os dias. Então você tem que se apaixonar pelo agora. O único momento que você pode viver, Zé, é agora. Entendeu? Se você for pensar no ontem, você fica ruminando. Se você for pensar no amanhã, você fica preocupado, que são dois aspectos do pensamento que são errados, né? Que te induz ao sofrimento. Quando você vive o agora, você tem as sensações adequadas. Tem uma técnica que se chama ground, que é a técnica do aterramento. Quando você for almoçar, sinta o sabor da comida, sinta o cheiro da comida, veja a comida. As pessoas estão almoçando hoje, elas não estão nem vendo o que estão fazendo. Então, se você está sentado aqui, aproveita o momento, aproveita o ambiente, entendeu? Você está esperando. Muita gente, de repente, vai num show, filma o show inteiro para depois assistir. Exatamente, cara. Aproveita o agora, porque o agora é o único momento que você pode ter a experiência da vida. A experiência da vida acontece agora. Ontem não é mais vida. Amanhã ainda não tem vida. A vida acontece nesse minuto, Zé. Por isso que eu não queria que acabasse, mas acabou, né? Acabou. Gente, eu Obrigado, espero viu? de verdade que ao final, né, desse nosso bate-papo você tenha pelo menos clareado, né, o que você quer para 2026, o que você quer para a sua vida e principalmente para que você comece, não amanhã, mas hoje mesmo, a definir como é que você vai conseguir tudo aquilo que você quer para a sua vida. André, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Seja sempre Obrigado, muito bem-vindo e eu vou amolar você para que você venha várias Obrigado, Gui. outras Obrigado, vezes. Flávio. Gente, nós falamos sempre em nome, deixa eu achar aqui, do Disque Bebidas SR, Jaqueline Cardoso, terapeuta ocupacional, Cachaça Coração de Minas, do Motos, Medicart, Farmácia de Manipulação, Exame Análises Clínicas, Sérgio Melo, FSR Terraplanagem, OMP Sonorização, Honor Climatização, EcoWash Higienização, também Imperial e Clezinho Som e Luz. A gente volta na próxima semana, dia 25, quarta-feira, né, no nosso dia habitual, com a Aline Junqueira, lá do Exame Análises Clínicas. Vamos falar, gente, principalmente sobre células-tronco. E muita coisa bacana acontecendo. Inclusive, a gente está tentando, né, Flávio, conversar com aquela mulher, né, que, inclusive, ela está fazendo...
ela conseguiu, né, descobrir uma substância, uma vacina, Legal. que está fazendo tetraplégicos voltar a ter movimento. Né? Então imagina se a gente consegue fazer um podcast, né, mesmo que seja virtual, com essa mulher. Gente, Carmoeb é isso, né? É atual, é notícia do que está acontecendo e trazendo também conhecimento para você. Fiquem todos com Deus, forte abraço, até quarta-feira, 7h30 da noite, ao vivo com a Aline Junqueira, eu espero você. Fechou, velho? Muito bem.